Eu sou um mutante, esta frase feita. Piada ouve o coração bater um pouco mais rápido. Quando ela olha para você, nos olhos de Konya, ela sentiu uma força poderosa que a chocou e a fez inconscientemente querer te obedecer. Nas ordens de Condas, tornar-se um mutante era uma existência que ela ansiava. No passado, esse sentimento não era óbvio. Mas desde que sua prima despertou seus superpoderes, seu desejo de também ser um mutante tornou-se mais forte. E, mais forte, ela sentiu que sua presença estava ficando cada vez mais baixa. Ao lado de Zhang Yi, e isso era algo que ela não estava disposta a aceitar. Seu papel seria substituído por alguém melhor. Então a distância entre ela e Chenji definitivamente se tornaria cada vez mais longe. Mas tinha avisado ela para ter cuidado das pessoas da seita de adoração da neve, especialmente Yuhan Konya. Então, piada aqui foi bastante indiferente às palavras de Yuhan Konya. Realmente, esta é a primeira vez que ouvi alguém dizer isso. Ela sorriu educadamente. Piada aqui, pensamentos foram revelados por Yuhan Konya, que fez seus olhos piscarem um pouco. Não subestime seu potencial. Muitas vezes tudo o que falta é uma oportunidade. Acredite em si mesmo. Você tem potencial para se tornar um mutante. Mostrar cura. Pensei nisso um pouco. Ela questionou por que todos ao redor de John e eram mutantes. Por que ela também não pode se tornar uma... Yuhan Konya olhou para ela. Seus olhos claros e frios, carregando um charme inexplicável. Você também merece ser um mutante. Assim como o resto, e seu homem também precisa de sua ajuda. Eu posso fazer de você um mutante mostrar cura. Você está disposto a aceitá-lo. Ouvir o batimento cardíaco deste show, Cure, acelerou. Então, Yuhan Konya fez um movimento íntimo e estendeu a mão para tocar sua bochecha. Ela então disse suavemente isso mesmo. Eu posso fazer de você um mutante como você deseja. Piada. Sabia que a mulher na frente dela tinha o poder de ajudar os outros a despertar seus superpoderes. Ela também sabia que essa mulher era muito misteriosa e não podia ser facilmente confiável. Mas, neste momento, ela inconscientemente se lembrou do aviso de John Yi sobre não acreditar em nada de Yuhan vem ainda. Ela hesitou por apenas alguns segundos. E de repente, sua flutuação interna diminuiu. Ela educadamente bateu em você na mão de colmeia, longe de sua bochecha. Obrigado. Mas eu realmente não preciso disso. Ela estava completamente decidida em sua decisão. Neste momento, vendo isso, os olhos de Yuhan Konya brilharam com uma pitada de decepção. Ela sorriu levemente. Estava tudo bem. Ela disse que você pode pensar sobre isso lentamente. Quando você muda de ideia, você pode vir até mim. A bênção de Deus é uma oportunidade. E nem todo mundo tem a oportunidade. Depois de dizer que Yuhan Konya se virou e se aproximou do altar na frente dela. Então, ela apertou as mãos com calma e continuou a orar silenciosamente. De volta
ao campo de batalha. 20 minutos se passaram em um flash. As forças da coalizão lutaram e recuaram. Depois de cada retiro, um grande número de armadilhas seria preparado, que foram com materiais incendiários e explosivos, que poderia eliminar um grande número de zumbis. O círculo de defesa estava ficando cada vez menor. Xiao Hongli cerrou os dentes e contatou Bian Junhu. Não podemos aguentar mais. Como você está no seu fim? O Enemiu disse friamente que estamos prestes a encontrar o rei cadáver. Apenas espere um pouco. E obteremos os resultados desejados em breve. No entanto, Yang Zhenwu, que terminou a conversa, ainda estava fora e não se aprofundou no subsolo. Ele ainda estava esperando junto com sua equipe para o grande número de zumbis emboscados dentro para aparecer enquanto as forças aguentarem por tempo suficiente. O Rei Cadáver definitivamente enviará mais zumbis para apoiar. A batalha foi travada ferozmente. E todos os cadáveres blindados de bronze foram eliminados, deixando apenas os zumbis comuns. Neste momento, Lian, seu tio, você e Chun-Lei estavam apoiando a linha de frente. Eles foram capazes de se manter e não sofreu nenhum ferimento grave. No campo de batalha cheio de nevascas, Chun-Lei desempenhou um papel muito importante para sua equipe. Sua habilidade tinha forte capacidades abrangentes, especialmente no campo do controle. E, embora ele não fosse tão forte quanto esperar alto em termos de ataque furtivo, ele era muito melhor do que ele, em termos de utilizando suas habilidades para maximizar a eficiência e não depender muito deles, confiando em sua própria força. Chun-Lei cobriu os zumbis em um raio de vários metros, com gelo e neve, diminuindo muito seus movimentos e velocidade. Ele então gritou por Lian, você, para tirar vantagem imediatamente da situação e descartar os zumbis congelados. Ao ouvir isso, Liang, você foi o primeiro a agir com o rugido de seu dragão. Ela era como uma tempestade humana, manobrando entre os zumbis, como se ela estivesse dançando descontroladamente. Ela separou dezenas de zumbis com uma barra. Tio, você, por outro lado, principalmente confiou nas duas enormes armas de Gatling para matá-los. Embora a equipe de Zhongyi fosse pequena em número, eles eram muito ativos no campo de batalha. E o papel que não era inferior a qualquer outra equipe. Alguém pensaria eles eram ainda melhores do que as outras forças. Em um piscar de olhos, meia hora se passou. E cada segundo de cada minuto dentro daquela hora foi um grande tormento, desespero, tenso, o ar, conforme o círculo de defesa ficava cada vez menor, ao ponto em que recuar não era mais uma opção. Então, esses soldados desesperados não tinham mais para lutar até a morte com os zumbis. Em uma batalha tão louca, a única vantagem foi que o ataque dos zumbis foi lentamente atrasado. E
Seu ímpeto de Embora- avanço permaneceu inalterado. Quanto menor o círculo das forças da coalizão, encolheu. Mais difícil era para eles invadir. No entanto, neste momento, também crentes comuns na área da igreja começou a sofrer baixas. Além disso, ninguém ainda estava com vontade de se preocupar com as vidas dos crentes comuns. Embora eles tivessem feito os preparativos com antecedência, e os mudou para arranha-céus. Dentro do acampamento da seita, não importava. Não importa o quão apertado o círculo de defesa fosse, sempre haveria alguns ratos e zumbis que escorregaram pela rede. E foi isso que de aconteceu. repente, Como um rato mutante, cavou um túnel para uma área ao redor da igreja e imediatamente atacou um crente comum. Ela primeiro gritou por ajuda de seus colegas membros da seita. Então não há Deus para salvá-la. Suspirando pesadamente, Chong-Xin só podia lamentar, enquanto os outros crentes matavam o rato mutante em seu cadáver. Volte ao reino de Deus. Ele murmurou, baixinho. John, ele viu a dúzia de ratos e zumbis mutantes, que conseguiu escorregar. Ele franziu a testa levemente e hesitou por um momento. Mas ainda virou o músculo de sua arma. E começou a atirar neles, um por um. Ele não se importava muito com as vidas dos crentes da seita de adoração da neve. Mas a partir de agora, agitação em grande escala na retaguarda absolutamente não era permitido. Se crentes comuns correm por aí por causa do medo, pode afetar a equipe de combate da linha de frente. No entanto, o número de zumbis rompendo a linha de defesa estava aumentando, e neste ponto, a luta já entrou na fase de combate corpo a corpo. O que está acontecendo lá? Concordamos em aguentar por apenas meia hora. Mas já se passaram mais de 40 minutos. Porque os zumbis ainda estão atacando? Xiao Onglin estava extremamente ansioso, como ela mais uma vez contatada por um Genhua. Depois de todo o tempo acordado para aguentar foi de meia hora. Então, por que os zumbis ainda estão atacando tão ferozmente? Também há muitos zumbis no subsolo. Você aguenta por mais 10 minutos. E em breve nos livraremos deles. O motor estava frio. Resposta, fez Shao caseiro e muito irritado. Mas, neste ponto, ela não teve escolha, mas acreditar na equipe de investigação. Ela então gritou: homem, concentre seu poder de fogo para proteger as pessoas na igreja. Se possível, sacrificar os adoradores em outros lugares. Enquanto o círculo de batalha continua a encolher. As áreas onde os crentes comuns se esconderam foram logo abandonados, na verdade. Isso também foi uma espécie de vantagem para Shaolin. Os zumbis eram particularmente sensíveis aos lugares onde um grande número de pessoas se reuniu. Eles atrairiam a maioria dos zumbis, e desta forma, a pressão sobre as tropas de combate também reduziria muito. Gritos soaram em todos os lugares da seita, como crentes comuns, que perdeu a proteção das tropas de combate.
não teve resistência à busca. Zumbis e ratos. Logo eles se tornaram comida para eles. Apenas quando John ia respirar o suspiro de alívio, pensando que ele poderia atrasar por mais um tempo, Flor ao lado dele de repente picou suas orelhas, alerta choramingando e mostrando suas presas afiadas. John segurava o rifle sniper na mão. E estava atirando em inimigos de todas as direções. De uma posição elevada em sua opinião. Qualquer inimigo que tentasse se aproximar não escaparia de sua visão. Mas havia uma direção que ele negligenciou. Flor ao lado dele de repente rugiu. E, então, rapidamente cresceu, bloqueando o corpo de John. Embora Zhang Yi tenha ficado um pouco surpreso, ele se escondeu atrás da flor, sem saber por que ele teve tal reação. Mas ele percebeu, em menos de meio segundo, que alguém deve estar se aproximando. John levantou a cabeça. E a cena na frente dele o fez encolher. Seus alunos. Acima da noite. Mais de uma dúzia de criaturas humanoides com asas. Acabou sendo mais de uma dúzia de bronze. Cadáveres blindados com asas. Suas asas são enormes, como morcegos. Mas eles tinham a mesma estrutura corporal, esbelta e longa. Uma nova espécie. Essas coisas estavam escondidas fundo o suficiente. Jung olhou para o céu com olhos afiados. Uma rajada de vento passou sobre ele. E as flores de repente pularam e correram para o céu. Ele se lançou sobre um cadáver voador blindado de bronze. E depois pressionou contra o telhado. Os outros cadáveres blindados de bronze voadores estavam mortos. Começou a matar John assim como eles correm em sua direção. John calmamente abriu uma enorme porta dimensional na frente dele. E depois, cadáveres blindados de bronze, voadores correram para ele, sem qualquer preparação. Shenji então levantou sua arma e imediatamente após, um cadáver voador foi instantaneamente cortado. Vendo isso, os cadáveres voadores restantes rapidamente circularam no céu. Eles já tinham como alvo John desde que ele matou quase todo o cobre. Cadáveres blindados no chão. Eles estavam procurando uma oportunidade para retribuir o favor. Felizmente, Shenji tinha um ajudante que nunca lhes deu a chance de atacar furtivamente. Com tantos deles, Zhang Yi teve que expandir o alcance de defesa de suas portas duplas e decidiu apenas fugir. Se ele não pudesse derrotá-los, afinal, não era vergonhoso fugir. Quando você foi emboscado, do outro lado, o cadáver blindado de bronze voador que foi atacado por Flor foi rasgado em pedaços. As dúzias restantes de cadáveres voadores viram a cena. E o medo brilhou em seus olhos. Mas, neste momento, uma explosão ensurdecedora correu abaixo, que chamou a atenção deles. Então, depois de uma ligeira hesitação, eles de repente desistiram momentaneamente em tentar matar Zhang e voou naquela direção, indo em direção à coalizão no campo de batalha. Não, esses cadáveres voadores eram rápidos demais para Zhang Yi atirar
Então ele gritou apressadamente no canal de comunicação. Um grupo de cadáveres blindados de bronze apareceram no céu. Então fique atento o que os cadáveres blindados de bronze evoluíram novamente. Os 3 líderes exclamaram simultaneamente em descrença. Neste momento, eles já estavam lutando para bloquear os zumbis na linha de frente agora. Eles também tiveram que ter cuidado para não serem atacados no ar. E não só isso porque o ataque representou uma grande ameaça para as forças da coalizão. Mesmo com o aviso de Zonge. O bronze voador, cadáveres blindados, logo alcançaram atrás da linha de defesa. E imediatamente começou uma matança. Eles rapidamente mataram um grande número de soldados. Em um piscar de olhos, com este novo desenvolvimento. Cada líder tentou o seu melhor para defender sua Xin Tian, armado com seu machado de batalha, lançado e esmagado pesadamente no chão nevado, onde o cadáver blindado de bronze voador costumava ser. Ele voou para trás facilmente, evitando o ataque. Neste ponto, Chongni viu de uma grande altitude que um grande número de zumbis estava atacando seu lado. No acampamento à distância, o número deve ser de pelo menos centenas de milhares. Isso vai ser difícil de lidar. Yanshan, onde só podemos confiar em você. John e respirou fundo para se acalmar. A primeira onda de zumbis quase fizeram sua defesa entrar em colapso. E agora havia zumbis voadores blindados de bronze. Na segunda onda de zumbis, com a força das forças da coalizão, era absolutamente impossível limpar esses zumbis. Parece que, a menos que Bian e seus homens conseguem matar o cadáver reis, pode o zumbi apertado acabar de outra forma. O acampamento do Adorador de Neve, doente, lugar, mais cedo ou mais tarde, se tornará um purgatório para humanos. E se essa possibilidade se tornar realidade, John só poderia escolher pegar seu povo e escapar. John ligou a comunicação de voz da equipe. E disse a eles as notícias: ouçam todos. Não continue a lutar na frente. Recuar para trás. Esteja pronto para recuar comigo a qualquer momento. Se fossem apenas alguns deles, eles ainda teriam uma chance de escapar, contando com a capacidade do ônibus espacial das 2 portas. E se Yan Jun-woo e seus homens falharam bem em sua missão de decapitação, todos que ficaram definitivamente não sobreviveria. Depois de sua explicação, a primeira coisa que John pensou foi piada aqui. Ele imediatamente planejou ir encontrar piada aqui, dentro da igreja antes que seja tarde demais. Mas quando ele voltou os olhos para a igreja, ele viu 2 cadáveres voadores blindados de bronze, descendo do céu acima da igreja. Foda-se, John. Ele não pôde deixar de amaldiçoar, enquanto ele sentia seu sangue esfriar. Embora houvesse mutantes defendendo a igreja, ninguém pensou que eles encontrariam um ataque aéreo. Neste momento, 2 cadáveres blindados voadores correram para a igreja.
E se o que aconteceu na linha de defesa deveriam ocorrer dentro da igreja? Então, todos estariam mortos em menos de um minuto. E não havia dúvida. Essa piada aqui também enfrentaria a ameaça de morte. Zhang, ele ativou suas portas duplas sem hesitação. Para passar nesta ele só poderia ir para o telhado da igreja. Gritos foram ouvidos da igreja. Justamente quando John estava prestes a entrar na igreja. Uma luz dourada, afiada, irrompeu da igreja. E os 2 blindados de bronze, cadáveres voadores, foram destruídos. Tão rápido quanto eles entraram. Eles estavam sacudindo do teto, completamente batido e coberto de seu sangue. Felizmente, existem mutantes capazes na igreja, então a piada aqui deve ser segura por enquanto. Chongni deu um suspiro de alívio e murmurou baixinho. Ele pensou que era muito irracional que Yuan venha assim. O líder ficaria sozinho na igreja, sem qualquer proteção. Chongni deu um passo à frente e entrou na igreja, através de suas portas duplas no centro da igreja. E o Ranconha ficou lá, deixando a luz passar pelo buraco no teto, brilhar em seu corpo, quieto, pacífica, e uma aura sagrada permaneceu em seu corpo. Zhang olhou para ela e pensou consigo mesmo. Poderia ser que o mutante escondido pela seita fosse ela. Isso foi um pouco surpreendente, mas fazia sentido. Não foi estranho para o líder da seita de adoração da neve ter força e habilidade. Os olhos de John rapidamente caíram na piada aqui. Que está se escondendo ao lado de um pilar branco, com um kit médico nos braços, com uma expressão assustada. Ele rapidamente se aproximou dela sem dizer uma palavra e a segurou em seus braços. Tudo bem, tô aqui. Foi a frase que fez piada. Aqui está o corpo tenso a amolecer com John e ao redor. Ela se sentiu extremamente à vontade de Yuan com Olau para John e surpreso. Ela não parecia entender Zhang porque apareceu de repente aqui, do nada, mas depois de pensar nisso com cuidado, ela entendeu que parecia que a habilidade do ônibus espacial, esta habilidade rara, fez ela olhar para John e mais algumas vezes. Os gritos e gritos lá fora estavam se aproximando. E logo depois que a porta foi aberta, um grupo de crentes que foram perseguidos por zumbis correu aqui para procurá-lo no abrigo de Comeye Songli. Você não pode esperar mostrar cura? Perguntou, nervosamente. O rosto de Zongli estava sombrio. Ele apenas disse: Não tenha medo e siga. Neste ponto, John ele sentiu que era muito cansativo e problemático para esconder sua habilidade. Neste momento, ele abriu as portas duplas e deu show aqui, fora da igreja, quanto à vida dos outros. Ele não se importava com isso agora. Ou para colocar o mais impotente. Ele não tinha capacidade de salvar muitas pessoas. Você apenas observe toda a cena com evidente curiosidade. Então é assim que você usa sua habilidade espacial. Ela disse. John Yi pegou a mão de Jouki
e saiu. Ele estava com uma cara fria enquanto puxava o show aqui, diretamente para o topo do edifício. Tava uma bagunça lá fora. Flor ainda estava lá. Então ele imediatamente se juntou a John e mostrar aqui em cima do prédio, vendo os corpos quebrados da armadura de bronze. Cadáveres voando no chão. Piada aqui, não pôde deixar de perguntar por que a flor não comeu suas cabeças e absorver sua força. Poderia ser, talvez essas coisas fossem diferentes dos mutantes. Ou não eram criaturas mutantes. Para começar, eles poderiam ser algum tipo de criação muito especial e artificialmente modificados. Zhang e olha para baixo do céu. E a situação da batalha estava ficando mais crítica. Jong e que devemos fazer? Piada aqui também, olhe para baixo. Zumbis estavam chegando de todas as direções como uma maré. Por outro lado, como mais e mais zumbis e ratos gigantes cruzam a linha de defesa. Shao Onglin e os outros estavam lutando desesperadamente para segurar e a maré zumbi de afogar completamente todos. Embora os mutantes no exército não estavam completamente cercados e morto por zumbis. Soldados comuns começaram a morrer em grande número. Se eles continuarem a lutar, era inevitável que os mutantes também estariam exaustos e mortos pelos zumbis. Quando os soldados comuns foram completamente exterminados. Deve Omiya liberar o enorme mar de chamas vermelhas sobre os zumbis. E os ratos, gigantes, reduzindo-os a cinzas, neste ponto. Ela se importava menos em conservar sua energia. Esperando alto gelo e neve. A habilidade pode afetar zumbis em grande escala. Mas assim que ele lidou com os zumbis na frente, os zumbis atrás correram em sua direção. Até a legião Xintian, que está cheia de espírito de luta. Estavam perdendo seu espírito de luta branco, pois consomem muita força física. E como dos crentes da seita de adoração da neve. Bem, a maior parte do resto estava escondida em um arranha-céu, orando para que a maré acabe. Prepare-se. No momento em que a linha de defesa é eu vou levar vocês embora imediatamente. Change disse a Chun-Lei, tio, você e Liang, através do comunicador. Neste momento, Chun-Lei estava grunhindo e já estava ofegante de exaustão. Ele gritou por ajuda. Chefe, eu não aguento mais. Por favor, venha e me salve como um mutante do tipo controle. Os afogou completamente, deixando apenas ele já pálido de medo. Chun-Lei corre o mais rápido que suas pernas podem carregá-lo. Os zumbis estavam quentes em sua cauda. John encontrou sua posição na multidão. E imediatamente ordenou que a flor descesse e pegar Chun-Lei dos zumbis. Ao receber o pedido, flores de repente pularam de um prédio. Várias dezenas de andares de altura, espirrando grandes pedaços de gelo e neve, e então correu através dos zumbis. Logo ele alcançou Chun-Lei. Agarrou-o pelo colarinho
e jogou de costas. Rapidamente o trouxe de volta ao topo do prédio. Chanley imediatamente agachou-se pesadamente, com uma expressão de sobreviver a um desastre, mas Chong-gi não ficou parado e assistiu. Ele tirou um grande número de granadas e explosivos de seus bolsos e começou a jogá-los na direção onde os zumbis eram mais densamente embalados. Neste ponto, ele só poderia tentar aliviar a pressão o máximo possível, depois de toda a sua habilidade. Não tinha função de limpar uma grande área. E mesmo que centenas de zumbis fossem mortos de uma vez, não ajudaria a situação atual. Mas justamente quando John estava prestes a desistir, estava prestes a levar seu povo embora, uma mudança estranha ocorreu de repente no campo de batalha. Todos os zumbis de repente pararam suas ações. Em um instante, foi como se as baterias de um brinquedo foram removidas repentinamente. Eles nem atacaram as pessoas na frente deles. No momento seguinte, todos eles fizeram um movimento uniforme, que estava se virando e correndo desesperadamente na direção de onde vieram. Se eram cadáveres voadores de bronze. Um cadáver de bronze ou um zumbi comum. Eles fecharam os olhos para o inimigo na frente deles. Quando eles vieram, eles eram como uma maré. E quando eles foram tratados, eles eram tão rápidos quanto um deslizamento de terra. Não havia ordem. E cada zumbi estava correndo de volta, desesperadamente. E eles fizeram chamadas ansiosas como se tivessem encontrado algo mais importante do que a vida e a morte, depois que a maré do cadáver recuou. O grupo de ratos reagiu um pouco mais devagar, mas eles também recuaram logo depois, devido à sua relação simbiótica com o cadáver. Grupo, eles se viraram e seguiram o grupo de cadáveres. Quando Shao Santo viu a cena, um olhar de alegria imediatamente apareceu em seu rosto. Porque ela tinha visto a mesma cena com seus próprios olhos. Alguns dias atrás, Yan Shan, Wu e seus homens encontraram os reis cadáveres. Os zumbis estão recuando a fim de voltar e resgatar os reis cadáveres. Esse tipo de reação só pode significar campo de batalha que Pian Jun-woo e seus homens encontraram os reis cadáveres e trouxe uma grande ameaça para suas vidas. Ele forçou a chamar de volta o exército no campo de batalha. Todos estavam muito cansados neste momento, exceto Zhang Yi, que estava relativamente relaxado. Agora, eles escovaram os ombros com o Deus da Morte. E quase se tornou a ração do grupo de cadáveres. Ninguém se atreveu a persegui-los. E como o grupo de cadáveres gradualmente foi embora, tornando-se uma estreita linha preta no final do horizonte, que foi tão longo que o fim não podia ser visto. Todos se atreveram a respirar pesadamente. Ainda estou vivo. Estou vivo ou morto? Todo o acampamento sexual de adoração à neve estava cheio de a sensação de sobreviver. Esta catástrofe foi muito intensa. Embora houvesse muitas pessoas presentes que experimentou muitas batalhas.
Ninguém nunca tinha experimentado uma batalha tão Como? desesperada. Como todos, dentro do acampamento de sexo. Continuou a comemorar sua vitória sobre o exército de mortos-vivos. Shawong-Lian, no entanto, permaneceu alerta e enérgico depois de permitir